Olá, amigos do oiastegoiano.com.br. Hoje Notícias, nosso endereço no Instagram. Aqui estamos, hoje é quinta-feira e são 13 horas. E sempre nesse dia, nesse horário, a gente está por aqui. Aquele bate-papo, sempre com convidado, sempre assuntos importantes. E hoje nós temos aqui o Altamiro José de Lima, prefeito de Diorama. Já tinha dias que a gente insistia que ele viesse, aceitou o nosso convite, está aqui. Bem-vindo, Altamiro, boa tarde. Boa tarde, Valdeci. Obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer esse bate-papo. Sim, Altamiro, a gente gosta de Diorama, temos bons amigos ali naquela cidade. Você é nosso amigo de longa data. E vamos aqui bater papo para saber de Diorama, as conquistas, os desafios, enfim. E Altamiro, eu começo essa conversa voltando ao passado. Você foi prefeito já em uma outra ocasião, parece que 16 anos antes, você foi prefeito, né? E aí era uma outra época, era uma outra realidade, Altamiro. E eu ouço aí dos prefeitos que voltam, eu ouço eles dizerem assim: agora está muito mais difícil, as leis exigem muito mais. Que reflexão que você faz sobre aquele primeiro mandato seu e agora? Valdeci, verdade isso que você está pontuando aqui. O mandato que eu tive foi de 2005 a 2008, né? Já tem um tempinho até bom mesmo, né? 3 mandatos e meio no caso, né? E realmente a gente vê essa diferença, né? Não é que naquela época as coisas eram fáceis, mas já começava ali uma sequência de mudanças que se tornava a gestão pública mais burocrática. Hoje a gente já percebe muito mais dificuldade de vencer essa burocracia, né? Leis de licitação que chega e renova de quando em vez, e assim sucessivamente. E essa burocracia, eu vejo ela benéfica, eu não vejo ela, eu vejo que ela traz mais transparência, né, para o cidadão, na forma mais responsabilidade para gastar o dinheiro público, isso é muito importante, né? O dinheiro já é pouco, então tem que gastar com responsabilidade, que tudo prevê a questão de qualidade de vida do cidadão. Então não vejo que é ruim. Contudo, ela é cara para ser vencida, porque exige mais profissionais trabalhando e mais difícil mesmo. E parece que faz as obras ficarem mais lentas na execução. Também, porque isso é muita fiscalização, né, de todas as partes, que fiscaliza, desde o Tribunal de Contas, de onde saem os recursos, que às vezes é gerido pela Caixa Econômica, às vezes é por um ministério qualquer, mas todos eles têm as leis específicas que têm que ser cumpridas com rigor, porque senão paralisa e isso demora. Mas 12 anos depois, o Altamiro voltou a ser prefeito e ele tem boa formação, é professor, quer dizer, adaptou bem a tudo isso. Altamiro, agora falando de Diorama ainda, nós vamos falar aqui sobre o INCODE, porque agora recentemente teve um anúncio seu dizendo que o INCODE, que é o encontro das comunidades, é algo tradicional. Você próprio criou o INCODE, não é isso? Foi na sua época? Sim, Valdeci, foi em 2007, né? Você era prefeito? E aí, Altamiro, ouvimos dizer que esse ano não vai ter o INCODE, que geralmente é no final de junho, e você parece que está alegando aí questões financeiras, a queda de receita, enfim. Nos fale disso. Valdeci, na verdade, assim, infelizmente é uma realidade, né? Nós não vamos conseguir fazer essa festa esse ano. Em função, eu não sei se a palavra é queda de receita. Na verdade não é isso. Não é que a receita está caindo, pelo menos não está caindo de queda livre, né? Está se mantendo, mas na verdade o município de Diorama vem lutando para equilibrar as contas desde a metade do ano passado para cá. Nós herdamos muitos convênios de obras paralisadas, de gestões anteriores, e graças a Deus, o ano passado foi um ano muito produtivo no município de Diorama. Com isso, o que acontece? Quanto mais obra você tem em andamento, mais contrapartida, despesa que vai chegando de todas as formas, e você não tem como fugir, você tem que pagar, você tem que ir pagando, e a gente vem fazendo isso. No início de cada exercício, nos 4 primeiros meses de cada exercício, a gente espera que venha um recurso que é natural de vir um pouquinho melhor do que os outros meses do ano. E esse ano foi diferente, a gente foi surpreendido de não ter vindo esse aumento que é esperado na receita, portanto as despesas não param, folha de pagamento que é maior, combustível que aumenta, licita, tudo quanto é coisa aumenta,
E isso veio trazendo um desequilíbrio financeiro para a prefeitura e a gente com muita responsabilidade, né, priorizando folha de pagamento, os servidores, os contratos que a gente tem, né, com a pessoa que fornece as coisas para nós, isso tem que vir em primeiro lugar, em detrimento de festa, por mais importante que seja. Ninguém mais do que eu lamenta a gente não poder oferecer essa festa esse ano. Como você falou, a gente estava junto naquela criação, né? Se atribui a mim, mas na verdade é um grupo de pessoas que no passado sentou com essa finalidade de criar esse evento que ficou marcado e marca, né? E se Deus quiser, é um ano só, nós vamos superar e nós vamos voltar a retornar com todas as forças no que vem. Eu ia te perguntar isso, se é uma suspensão temporária, acreditando que no ano que vem retoma-se esse evento tradicional, que é o encontro das comunidades, atrai geralmente pessoas de toda a região. Altamiro, ainda falando de receitas, nós estamos vendo os prefeitos reclamarem muito, certamente não somente por causa de queda de receita ou dessa limitação de receita, mas porque os custeios e a questão salarial aumentou. Olhando as receitas de Diorama, nós temos aqui dados sobre levantamos aqui as receitas de Diorama. E olhando essas receitas de Diorama, nós vemos que a primeira parcela do FPM de abril de 2020 foi de R$ 210.927,48. Agora, a primeira parcela do FPM de abril desse ano, 3 anos depois, foi de R$ 413.198,64, ou seja, quase dobrou. Mas isso, Altamiro, isso não resolve, né? Certamente porque custeio e salários, embora dobrando a receita, custeios e salário é o problema. Com certeza, Valdeci. Na verdade, assim, a gente percebe uma parcela, por exemplo, o EPM vem em 3 parcelas, não dá para você fazer um levantamento preciso. Mas eu concordo com você, na verdade não está caindo, como eu estou falando, ano a ano ele vai se mantendo. 2021 melhorou em relação a 20, 22 melhorou em relação a 21. A gente está falando assim, nos primeiros 3 meses de 2023 veio um pouquinho menor, que não seria um índice importante, 0,41% a menos, né, do que dos outros anos, do ano passado, por exemplo, que está falando. Mas assim, na verdade é isso que você está falando. O aumento da despesa vem numa crescente e as despesas vêm em outra, né? E isso culminou agora nos últimos 2 meses, né? Que a choradeira está de 60 dias para cá, né? Você pode observar muitas medidas que estão tomando em município, o município que está trabalhando só com meio período, o município que está tomando uma medida aqui e outra colar. E isso é o que está causando agora mesmo esse desequilíbrio, porque a gente espera sempre que março e abril, eu não posso reclamar nem de janeiro nem de fevereiro, mas de março e abril, quando a gente esperava que viesse um recurso a mais para a gente equilibrar as contas e ainda fazer um caixa para os meses mais difíceis do ano que está para frente, foi pego de surpresa desse recurso não vir nessa proporção. Palavras do Altamiro José de Lima. Ele é o nosso entrevistado aqui hoje no OG Notícias e no oestegoiano.com.br. Esse conteúdo fica em podcast aí no nosso canal do YouTube e também no Instagram. Altamiro, e vamos falar mais de receita, né? Vamos falar mais. E a gente percebe, Altamiro, que as pequenas cidades vivem de mesada mesmo, vivem de repasse mesmo. Mas ali tem um IPTU e até a lei diz que tem que cobrar. A lei diz que tem que cobrar, não pode fazer a renúncia fiscal. Como é que você está lidando com receita interna? Tem receita interna? Como é que você lida com isso para poder ter alguma receita ali dentro do município, vinda do próprio dioramense? Bom, toda receita é importante para o município, que seja 10 mil que entra de um tributo ou outro, ele é importante, né, nessa despesa que a gente tem mensalmente, né, digamos assim. O município, por obrigação, quando você está falando assim, por lei, ele não pode dispensar receita, nenhuma receita, muito pelo contrário. O município tem por obrigação enviar leis municipais para a Câmara, para dar legitimidade de cobrar IPTU, ITR e outros tributos, ITBI, né, e outros tributos que são próprios do município. Então a gente faz isso com responsabilidade, nós incentivamos, inclusive, facilitamos, inclusive, você está falando de IPTU, né? A gente entrega o talãozinho, a guia de recolhimento na porta do cidadão,
para que facilite para ele, porque às vezes se deixar por conta dele entrar no sistema ou ir lá na prefeitura, a gente entrega, a gente manda lei de incentivo refis, né? Para em determinado período do ano ele ter isenção, porque às vezes aquilo ali vai gerando multa, vai gerando alguma coisa ali, falando, tanto 90 dias aí para você quitar. Então a gente luta para que a receita própria do município não venha a faltar. E eu só lembrando, o município pequeno do Homem de Orama sobrevive especialmente de EPM e de ICMS, né? Ajuda, complementa, mas é muito insuficiente. A base é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e o ICMS, são as receitas realmente principais. Altamiro, vamos falar do município de Diorama, município vizinho aqui de Iporá, e a gente tem boas notícias de que a soja está chegando por lá. Muito plantio, o município já tinha uma boa riqueza agropecuária, né? A pecuária já era forte, agora também a agricultura atrás da soja. E eu estou vendo aí, Altamiro, os prefeitos preocupados com essa questão da expansão da fronteira da soja, porque aonde a soja chega tem que ter melhores estradas, as pontes que eram de madeira precisam ser substituídas por ponte de cimento para permitir passar as máquinas pesadas. Como é que você está lidando com isso para poder a soja realmente expandir mais ainda no seu município? Valdeci, é uma realidade de Diorama, você está falando em toda a região, está entrando. Diorama entrou de 2, 3 anos para cá de forma muito grandiosa, né? E é um desafio muito grande, está sendo um desafio muito grande, porque a tempo e a hora você precisa fazer essa cooperação com esses agricultores, né? Que vem convertendo a área que antes era de pecuária para agricultura, como você bem lembrou. A estrutura é totalmente diferente, não é qualquer estrada que passa, não é qualquer ponte que passa. O município vem somando, traçando uma parceria tão forte com esses produtores, e nós conseguimos em 2021 e 2022, mas especialmente 2022, como estou frisando para você, todo o município, de canto a canto, nós distribuímos obras, onde é matabu, onde é bueiro, onde é ponte. Não se faz mais projeto com ponte de madeira. Hoje nós já fizemos pelo menos umas 4 pontes que nós gerimos mesmo recurso, né, que é ponte de concreto armado, fora uma ponte que um produtor nosso, numa parceria fortíssima, bancou 100% dessa obra, no total de R$400 mil, fez uma ponte de concreto armado na divisa de Diorama e Jaupaci. Então, assim, é um desafio, como eu estou falando. O produtor ajuda, mas o município esforçou tanto, e em função disso, né, que vem também acarretando essa dificuldade, né, da gente equilibrar as contas, porque, como eu estou falando, assim, um ano muito produtivo, mas a gente crê que conseguiu não deixar nenhuma lavoura, nem uma roça sem escoar uma produção por conta de uma estrutura mínima, né, para que trafegue com caminhões pesados, máquinas, enfim. Comente aqui no Instagram, comente aqui no OG Notícias, deixe seu comentário sobre Diorama e as gestões aí, especialmente no momento aí do Altamiro José de Lima, ele que está cuidando de Diorama, cidade e zona rural. E Altamiro, essa semana eu falei com vários dioramenses, temos bons amigos lá, e eu falava com meus amigos assim, vou entrevistar o seu prefeito, o que eu pergunto para ele? E teve vários que me disseram o seguinte, de um problema que talvez seja fácil de resolver, e é a questão do fluxo rodoviário, Altamiro, da GO 174. Com esse negócio da soja, muitos caminhões passando dentro de Diorama, vindo lá do norte, da região de Montes Claros, e passa dentro da cidade. Sim. E passa ali dentro, e segundo os meus amigos me falaram, aborrece bastante, estraga canteiro, ilha de avenida, e aborrece muito, o trânsito fica pesado, complicado, e por um lado teria que tirar o trânsito dentro da cidade, mas por outro lado também, Altamiro, eles falam, não, mas nós não podemos também desperdiçar a possibilidade de ganhar alguma coisa com isso, porque quem passa aqui pode parar na lanchonete, pode abastecer no posto da cidade, quer dizer, tem que tirar proveito também disso. Como é que você está lidando com essa situação para resolver isso? Pode ser uma realidade, o progresso chegou nesse sentido, né? A gente lá atrás tinha feito esse compromisso com o nosso governador Ronaldo Caiado, dele terminar de concluir, né, de pavimentar o trecho que faltava entre Diorama e Montes Claros, um total de 20 quilômetros. Isso foi realizado ainda no primeiro ano de gestão. Foi muito bom, a gente viu isso acontecer, contudo trouxe com certeza esse transtorno, né?
Hoje você está falando assim do norte de Montes Claros, mas na verdade, a verdade mesmo é que uma boa parte do Mato Grosso Também. está passando dentro vem na BR 070, entra aqui na 174 e vai em direção aqui a Montevidéu, e não tem previsão de diminuir esse tráfego, infelizmente. Acho que até felizmente, né, porque nós vamos ter que conviver com essa realidade. Estão transportando riqueza, né? Valdeci, eu afirmo para você, uma das rodovias mais movimentadas do estado de Goiás hoje é uma 174, eu afirmo isso com toda certeza. Tem trechos aí que estão bem paralisados, daqui por exemplo para Piranhas. Antes era muito movimentado na 060, depois pega a BR, né, que está um trecho bem difícil lá, o pessoal em função disso e outras coisas, mais econômico, mais perto, né, e vem fazendo assim. Então, o que tem de vista, e eu confio muito, porque é um compromisso do nosso governador Ronaldo Caiado conosco, né, há algum tempo que a gente vem reclamando para ele, e ele tem afirmado com toda certeza que ele vai recuperar desde o trevo aqui da 060, né, quando entra aqui para Diorama, até Diorama e até encostar no asfalto novo, né, que vai para Montes Claros. Agora, há poucos dias me parece que vai dar início de obra lá perto de Montes Claros, que 10 km para chegar em Montes Claros, eu acho que é o trecho mais lindo do estado hoje, e eu acho que está perto de dar início de obra ali, né, e não é um tapa-buraco, é uma restauração completa, e o mesmo vai acontecer por esses meses que seguem aqui, para resolver também dentro de Diorama, como você está falando, é um impasse muito grande, tem opiniões divergentes. Eu já até busquei possibilidade da gente fazer o desvio, não é fácil, a gente tem que fazer um planejamento a longo prazo, porque o município precisa adquirir certas terras de certas propriedades primeiro, para depois elaborar o projeto, para depois submeter ao INFRA e depois realizar. Não é uma coisa a dizer que nunca vai acontecer, precisa trabalhar para isso acontecer, mas a curto e médio prazo nós temos que entender que o que nós temos que fazer é recuperar a rodovia, sinalizar ela, ficar como foi feito aqui em Porá, né, esse anel viário aqui, para ter essa possibilidade de ter um trânsito mais tranquilo, sem muito barulho, sem muita sujeira, porque realmente incomoda, tem período crítico dentro do ano que a gente sofre muito ali. Palavras do Altamiro José de Lima, prefeito de Diorama, nosso entrevistado aqui no OG Notícias. Vamos seguindo aqui, batendo papo a respeito da cidade vizinha. Altamiro, e eu sei que saúde pública lá em Diorama é um ponto forte. Sim. É um ponto forte porque Diorama tem lá o seu hospital público, já de tempo, e tem cidade da região aqui que não tem hospital público. Israelândia está sem hospital. Nos fala da saúde pública lá, como é que está? Valdeci, é um assunto que a gente trata com prazer, porque na verdade quando é ponto positivo, né, como você está falando, contudo a gente tem uma despesa muito grande, né? Nós gastamos ali cerca de 30% com saúde, mas a gente gasta, eu acho que é um recurso, uma verba que tem muita justificativa em se gastar. A gente divide a saúde ali em duas partes, né? Nós temos a atenção básica, né, que é a questão do posto de saúde, e a gente procurou e procura a todo momento equipar com tudo que precisa, né, que dá a questão das prevenções, questão de vacinas, profissionais, odontólogos, né, médico, técnicos de enfermagem, farmacêutico que encaminha também medicamento pelo Juarez Barbosa, né, enfim, a gente trabalha para a gente dar uma boa atendimento na questão da atenção básica. Por outro lado, nós temos o tratamento, que é a parte do hospital, é a parte mais cara, né, onde se gasta mais, né, recurso do município, porque nós montamos uma equipe onde nós temos muitas especialidades, por exemplo, de médicos, né, se não me engano são 8 ou 9 especialidades, isso é muito para um município pequeno, como é o tamanho de Diorama, né, portanto a gente consegue dar esse atendimento para a população. Além disso, a gente tem transporte para Goiânia, nós temos casa de apoio, nós temos um centro cirúrgico em Diorama que resolve muitas cirurgias, né? A maior parte das cirurgias resolve ali, mas o que não se resolve ali, a gente encaminha para a capital, para não ficar nenhum caso desprovido de atendimento, né? Então, é um assunto que a gente poderia, né, comentar aqui durante muito tempo, mas como o nosso tempo é limitado, né, eu digo com muito prazer que, de verdade, o nosso sistema de saúde é muito bom, né, e a gente fala disso com muito orgulho. Tem gente aqui que já foi ser atendido lá em Diorama, a saúde realmente funcionando. Ô Altamiro, a Marisa é sua secretária administrativa. Sim. Eu falei com ela essa semana e ela me mandou aqui um relatório sobre as realizações da gestão. Aqui tem 10 páginas. Muita coisa.
de muitas coisas aqui que ela me relatou aqui, de tudo que está fazendo em todas as áreas. A secretária administrativa da Prefeitura de Diorama. Uma das coisas que eu vi aqui e gostei, ela cita aqui que a Agrotec, que a gente lembra com saudade da década de 90, a Agrotec é uma instituição bonita lá que produzia plantas medicinais, né, medicamentos fitoterápicos, enfim, e que esteve meio que morta, meio sumida, e aqui fala que ela está retomando as atividades. Essa Agrotec já foi famosa aí do país, e agora está falando aqui no relatório que está retomando a prática lá dessa medicina alternativa. Nos fale disso. Valdeci, como você bem lembrou, na minha primeira gestão, né, que é de 2005 a 2008, né, a Agrotec já estava trabalhando, implementando esse programa, né, esses projetos, são vários projetos, e muito caros, inclusive, né, são alguns milhões, né, investidos ali dentro daquele cerrado, numa área total de 125 hectares, com o saudoso Vanderlei de Castro, né, uma das mentes mais inteligentes que eu já convivi. E naquele mandato a gente conseguiu participar de edital, né, eu não vou nem de longe pegar o crédito para mim, todo para ele, né, o Vanderlei de Castro. Na época foi R$1 milhão que ele conseguiu de forma de APL para a gente atender vários municípios aqui vizinhos, produzindo medicamento fitoterápico e dispensando pelo SUS, onde na época teve uma adesão muito grande dos médicos, né? E até hoje a população lembra desse medicamento que realmente curava, muito importante. Passou esse momento, infelizmente o Vanderlei faleceu, né, no último ano daquela gestão, e de lá para cá, com dificuldades, conseguiu acessar um edital aqui, outro acolá, mas como ela é uma associação, né, ela não tem fins lucrativos, isso dependia muito do trabalho do Vanderlei, em função disso veio em decadência, né, veio paralisado, ficou um pouco desleixada a área ali. Né? Quando nós entramos, tem inclusive um edital em vigência que estava ali em andamento, com dificuldade e tudo, e a gente trouxe ali toda a nossa vontade, nosso pensamento de retomar, né? E isso a gente vem trabalhando, nós mudamos muita coisa lá dentro, tem vários projetos hoje, não é um só, não é só a Agrotec que é a associação, mas hoje tem a Secretaria da Saúde que tem projeto próprio, como é o caso da Farmácia Viva, que eu estou te falando, que tem um edital, tem uma outra cooperativa que chama Coopermix, está entrando, tem outro secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Então são vários projetos que vão otimizar aquela área que é disponível para, sempre pensando nessa questão do meio ambiente, de preservação e tudo, né? Que é para isso que ela foi adquirida também, né? Pensando nisso aí. Altamiro José de Lima é do União Brasil, o partido do governador Ronaldo Caiado. Agora a pergunta, se é do partido do governador, está dando para levar vantagem, assim, pelo fato de ser do partido do governador? Como é que está a sua relação com o governo estadual? Bom, Desi, eu não digo que é para levar vantagem. Eu acho que a forma do governador trabalhar me desmentiria se eu falasse assim. Não está privilegiado. Na verdade, o que aconteceu é que, por exemplo, nessa última eleição nós vimos 90% ou quase 100% dos prefeitos aderiu, né, a maneira de trabalhar do governador. Isso é sinal que o governador vem atendendo de forma indistinta todos os municípios. Mas nós, que já fomos eleitos nesse partido, não posso reclamar de forma alguma, muito pelo contrário, tenho muito a agradecer ao governador, porque é um parceiro, recebemos recursos importantes, um recapeamento, por exemplo, foi feito na ordem de R$1 milhão, programas assistenciais que chegam a todo momento. Agora mesmo, acabou da semana passada, se eu não me engano, fomos atendidos com um programa da patrulha mecanizada na zona rural, onde a gente levantou 30 quilômetros de estrada vicinal. Então, assim, tudo que a gente precisa. Goinfra, por exemplo, a gente às vezes é atendido primeiro, não é uma questão de privilégio, mas é uma questão da necessidade, como a gente está falando da 174. Às vezes eu vou lá e falo, olha, a gente está assim, mostro fotografia, os buracos, tudo é rapidinho, vem, atende. Então, quer dizer, eu não tenho nada que reclamar do governador, pelo contrário, só tenho que agradecer essa parceria e dizer que é com muito gosto que a gente faz parte desse partido e desse governo aí. Altamiro, você falou aí da patrulha do governo que trabalhou no município. Eu conversei essa semana com um produtor do seu município, lá da região do Jaraguazinho. Disse que ficou muito boa o que foi feito nas estradas principais, as estradas mestras.
mas que está faltando ainda patrolar os galhos, né, das estradas. Tem previsão para isso? Tem, com certeza, né, Valdeci? Na verdade, como eu estou falando para vocês, são medidas de corte emergenciais que nós tivemos que tomar, né? Quando a patrulha do governo esteve no município, nós tivemos que, não é que tivemos, nós colocamos por opção as nossas maquinários para render mais, né? Porque tem muita máquina trabalhando. A gente colocou, gastou um recurso um pouco excessivo, né? Uma semana que trabalhando, tem uma patroa que um abastecimento dela é R$2.000, então você joga, no final é muita coisa. Essa semana, até em função do pessoal ter feito hora extra, trabalhar final de semana e tudo, a gente deu 4 dias de folga para alguns operadores nossos, né, para repor essas horas, né, como nós não estamos tendo dinheiro para pagar, eles estão descansando, mas assim, em breve a gente vai retomar, né, e patrolar, né, o nosso compromisso de todos os anos a patrola vai chegar em toda a porteira de todo o município, todos os anos. Todos os galhos aí das estradas. Então, portanto, tem o pessoal do Jaraguazinho, é só esperar um pouco que vai chegar lá o patrulhamento. Ô, Altamiro, e nós não podemos aqui encerrar essa live sem falar de educação, porque 25% da receita sua tem que gastar com educação. Como é que está a área de educação no município? Valdeci, é interessante, né? Quando a gente fala de prioridade, como é que você fala de uma gestão que não prioriza saúde e educação, né? Então, como eu já bem disse da saúde, vamos falar de educação. Eu, né, da minha própria área, né, sou professor, é evidente que a gente tem que ter um olhar diferenciado também para a educação. Eu digo, né, no início aí você falou assim, nós vamos falar de desafios e vamos falar também de conquistas, né? Eu digo para você que um grande desafio dessa gestão tem sido a educação. Em prol de algumas coisas, né? Vou falar bem rapidinho aqui de algumas coisas que a gente, por conta disso que é o desafio, né? Você sabe que alguns anos atrás, algumas escolas estaduais foram municipalizadas, né? E nisso, na sequência, deveria ter feito concurso público, porque se você vai assumir algumas séries, é evidente que tem que ter o profissional para assumir. E isso vem sendo protocolado por adiado, né? Por um motivo ou outro, e chegou na nossa gestão e não tinha feito esse concurso público. Em 2021, primeiro ano de gestão, não conseguimos fazer, porque estava tudo parado, pandemia, né, tudo, impossibilidade da sequência. 2022, até por força da própria lei, né, Ministério Público, que quer que as coisas aconteçam de forma legal, né, seja positivo, fazer concurso público. Vamos fazer concurso público, precisa fazer uma reforma administrativa antes, porque senão não tem condições de fazer concurso público, exemplo de outras cidades, né? E isso a gente vem vencendo. É um obstáculo, vence aquele obstáculo, até o ponto de a gente fazer esse concurso público. Agora está na fase final desse concurso público, dentro de poucos meses, né? Acho que em agosto nós já vamos, que eu entendo que vai ser o nosso legado para a educação, né? Contratar esses profissionais, não que os que estão lá agora da forma que a gente conseguiu fazer esse contrato, tem deixado a peteca cair, muito pelo contrário. Você dá aula em pandemia, aula com diferente, né, de não presencial, a distância para criança. Foi muito difícil, uma etapa muito difícil, um desafio muito grande, mas que a gente está terminando de vencer. É evidente que ainda tem as sequelas, né, ainda tem a defasagem. Nós estamos aderindo aos programas do Estado, que vem dar socorro nos municípios, tem Alfa Mais, que são alguns programas, programa de alfabetização, programa de toda a natureza, a gente adere e você vê o compromisso dos nossos professores em oferecer o melhor, para não deixar assim, a qualidade, que é o principal do ensino, cair no nosso município. A gente tem que agradecer esse pessoal que tem lutado junto com a gente, o nosso secretário, que é o Eugênio Moreira, que é polivalente na função, né? E a gente tem essa satisfação de não ter deixado a peteca cair e manter a qualidade. E nisso quero referir também 3 escolas que nós temos, todas 3 reformadas nessa gestão. Bem verdade que o governador nos auxiliou, como você falando, né? Mandou R$150 mil que nós reformamos 2 escolas municipais e outra escola já tinha um recurso da gestão anterior que estava na conta, nós só fizemos gerir a reforma. Então, alguma coisa da educação. É isso aí, é o professor Altamiro falando de educação, o professor que está na condição de prefeito de Diorama.